falou que o tabernáculo tinha mais ou menos o tamanho de uma piscina olímpica, certo? 50 metros por 25. Ah, é. 50 metros por 25. Por quê? Porque era contado, a gente vai ver, a unidade que eles usavam, por exemplo, para 45 centímetros, certo? E a gente vai ver isso bem direitinho. Então o tabernáculo era uma tenda portátil. Isso aqui era portátil, isso caminhava no deserto. Oh, glória. Caminhou 40 anos no deserto. Tudo isso aqui era caminhando. Por isso que, se vocês observarem depois, eles tinham as argolinhas, certo? Para um bastãozinho passar Para levantar aí. para carregar, certo? Os responsáveis por isso aqui eram os levitas, certo? As tribos de Israel caminhavam com os levitas no meio, tomando conta de tudo isso Então aqui. aqui também, gente, então vocês podem ver aqui, ó, aqui, aqui. Eles levam. Isso aqui, inclusive, levar. É tudo com... Viu? Então vocês vão observar exatamente isso, que os levitas carregavam, os levitas, todo o material, ou seja, toda a casa de Deus, o tabernáculo, era carregada, protegida pelas 12 tribos de Israel. Lembre-se, 12 tribos de Israel, não era só o judeu que estava aqui dentro, eram as 12 tribos de Israel. E esse tabernáculo, geralmente quando os israelitas andavam no deserto, o tabernáculo, a porta do tabernáculo ficava para o leste, certo? O tabernáculo propriamente dito ficava a oeste da porta. E norte, se leste é ali, norte e sul. Então, ao leste quem andava era a tribo de Judá. A tribo de Judá Era a frente, né? ia na frente, Isso, na frente. carregando. Ao leste. Piano, né? A oeste ia uma tribo que não Até hoje. é, por coincidência, Efraim. Amém. E atrás, de um lado, norte, Rubens, e do outro lado, Dan. Dan. Eram as 4 principais Pilares, né? tribos responsáveis. Eles tinham estandartes e tudo mais. Tudo isso a gente vai ver com calma, certo? Caramba. Mas as outras tribos faziam parte, caminhavam com eles, certo? Mas essas eram as 4 principais tribos. Dentre as que mais se destacavam, era Judá, que ia à frente, certo? Por isso a gente já começa a pensar que Jesus era da tribo descendente da tribo de Judá. Eita, na frente, né? Sempre na frente. Ia à frente. E Efraim caminhava atrás. Amém. Certo? Então o que é que nós vamos ver? Como o tabernáculo? O tabernáculo era dividido quando ele estava montado, quando eles paravam no deserto, era dividido em 3 partes principais. Não coincidentemente, 3 partes. A gente sabe que esse número 3, sempre vai caminhar na nossa mente, na mente cristã. 3. O que é 3? Peraí, 3. Sempre 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Eita, Certo? glória. Então, a trindade. Então, 3 partes. Um átrio exterior. O que é isso? Essa partezinha branca depois do muro. Fora. Certo? Um átrio exterior, certo? Onde se encontrava 2 estruturas básicas. A que dava de frente era essa que a gente já falou, o altar do sacrifício. E posteriormente, atrás do altar do sacrifício, antes de chegar ao tabernáculo propriamente dito, que era essa tenda aqui, certo? Era exatamente a pia de bronze ou lavatório. Certo? Certo? Depois desse Então, tem esse e depois tem esse. Digamos que algum curioso ia entrar ali. Quando ele entrasse, dava de frente para o quê? Para o altar do sacrifício. Se ele arrodeasse o altar, ia chegar na pia. Na pia. E na frente da pia ele ia encontrar o tabernáculo propriamente dito, certo? Que era dividido em 2 partes, certo? O tabernáculo localizado na parte ocidental, como eu já falei, dividido por uma cortina, aqui essa cortininha aqui, pendente, em 2 espaços. O primeiro espaço, certo? O próprio tabernáculo era o chamado lugar santo. Nesse lugar santo existiam 3 elementos. Lá vem mais o número 3, certo? A mesa dos pães da preposição, é aqueles pãezinhos que estão por aqui. 12 pães, representando cada tribo. Depois você se quiser vir dar uma olhadinha, olhar e voltar, não vai atrapalhar a aula não, pelo amor de Deus. É só vir caladinho, olhar e tal, certo? Aqui, ó, também. Tá? Ali está também a mesa dos pães da proposição. 12 pães. 12 pães representando o quê? As 12 tribos de Israel. Então não era só um pão representando o judeu.
Eu sempre bato nessa tecla, para que entendam que quando Deus fez o tabernáculo, não foi para judeu. E que o Antigo Testamento não é de judeu, é das 12 tribos de Israel. Amém. E isso é fundamental que a gente vá sedimentando na nossa mente, porque no futuro Deus vai revelar coisas a vocês incríveis. Não é verdade? Então, E tudo é a tipografia de Jesus Cristo, né? e tudo tem Jesus. Isso. Tudo, desde o portão que a gente já viu. É lindo né? isso. Então temos aqui a mesa dos pães, o menorá, Tá aqui. que é de 7 braços. Certo? Tá Esse aqui, menorá, tá que era um dentro candelabro, também. um candelabro, Candelabro. certo? Aceso, que acendiam, certo? De 7 braços, certo? É lugar E- santo o nome, é? Lugar santo. Aqui é Lugar lugar Essa santo. primeira É parte é lugar lugar Primeira santo. parte, lugar santo. Lugar santo. E por fim, nós tínhamos também O altar o altar do incenso. Que está aqui. tá aqui. O altar do A incenso. entrada do... Onde era o incenso? Era uma Santo do fumaça, mostrando uma fumaça saindo, certo? Então, esse era o lugar santo. Só E quem também podia. tudo tem significado. Tudo com significado. A gente vai, eu estou falando, passando uma Geral. vista geral do tabernáculo, porque cada bichinho desse a gente vai estudar. Amém. E vai encontrar Ó, Jesus Cristo em cada negocinho desse. Por isso que é a longo prazo. é lindo demais, né? É a longo prazo. lindo. certo? Deus não faz nada aleatório, Ah, não. não. gente. Aí veja bem, que coisa interessante. Pense a pessoa mais organizada do mundo. É, no Senhor. mínimo detalhe. Mínimo detalhe. Ele é detalhista, viu? Só quem entrava nesse localzinho aqui eram os sacerdotes levitas. O povão, certo? Ficava no Ficar ar. só olhando de longe. Ali do lado de fora, o povão trazia o sacrifício, que a gente vai estudar o porquê de trazer o sacrifício, mas eles não entravam aqui. Eles Claro que ficavam tinha- aqui? Eles ficavam no Ficavam pátio. no pátio, na parte certo? Era no Entendeu? pátio. Era no pátio. E por fim, atravessando essa cortinona aí, que quando ela estava no templo, É aqui, viu, gente? Sendo que aqui É, tem uma cortina, tá? quando ela estava no templo, que Jesus expirou, o que é que aconteceu com essa cortina? Ela Se rasgou. Essa cortina tinha 5 centímetros de largura. 12 O pano. também. Era 12, era o 12. pano, o paninho. 12 centímetros. E não tinha um homem no mundo que pudesse rasgar, só Era. foi Sansão. E essa cortina rasgou E ainda se rasgou de cima alto, pra rapaz. baixo. Não foi de baixo pra Aí. cima. Aleluia. Só pra mostrar que é uma Quem se coisa lembra? E é de sobrenatural. 12 a 30 centímetros. Doze- Era, tá? Ah, A 12 a grossura. 30 centímetros. E veja bem, essa cortina separava. Eu não estou dizendo que é a cortina do tabernáculo, a cortina do templo, Do que depois a templo. gente estuda. É. E essa cortina separava o lugar santo, Do santo do santo, Do né? santo dos dos santos. Ô, santos. glória. Aqui, ó. o Aqui santo é o dos santo dos santos, santos. um lugarzinho quadradinho. E o que era que tinha no santo dos santos? Única e exclusivamente essa coisinha aqui. Aí eu essa vou trazer coisinha aqui. aquela arca que A me deu. Arca Eita, da Aliança. glória. Arca da Quando Aliança. vamos estudar o Santo dos Santos, Vou vamos trazer estudar a a Arca da Aliança. Que mostra as E três era coisas. exatamente nesse local que Deus ficava. A presença, né? presença. A presença do Senhor. Eita, presença glória. Era ali, nesse local. Era o Shekinah de Deus. O Shekinah. E por conta disso, ninguém entrava, porque ninguém tinha a capacidade de encarar Deus de frente. E autoridade Morria. também. E se ele entrasse, alguém entrasse, morria na hora. Morria na hora. Só um cidadão, Fulminado. o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Era só uma vez, né? Era? Sabe pra quê? Só uma vez, para derramar Poxa. a libação do sangue, para pedir que se cubra o pecado Fazer a cobertura, né? Dele, Quem removeu mesmo. dos sacerdotes e de toda a comunidade de Israel. Primeiro dele, Que né? coisa sagrada, gente. Linda. Você imaginou? Então, aqui é o tabernáculo. Depois fica dar uma olhada e ver que é isso aí. Agora, nós não vamos estudar isso tudo agora. Nós vamos Devagarzinho. estudar o primeiro elemento que a gente encontra após Esse aqui. a abertura dos portões. Quando nós vimos que É o Jesus altar do disse, eu sou a sacrifício. porta, certo? Se alguém bater, eu abro e ele entra. Oh, aleluia. E assim que abria a porta, assim que entrasse, via o quê? O altar do holocausto. E nós vamos estudar hoje
o altar do holocausto, que tem muita coisa para ser estudada, certo? É esse daqui, né? Essa aqui. O Esse primeiro, exatamente, Esse o primeiro Queimava o elemento animal, né? que se encontrava no alto, no átrio, o altar dos holocaustos. Logo após a porta se abria, surgia a praça dos adoradores, como nós vimos, certo? O átrio, certo? Ou praça dos adoradores, onde os israelitas ofereciam suas ofertas sobre o altar dos sacrifícios ou altar dos holocaustos. Êxodo 27, de 1 a 8. Êxodo 27. 27, de 1 a 8. De 1 a 8. Farás também um altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar. E de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão a sua peça com o altar e o cobrirás de bronze. Farás também recipientes para recolher a sua cinza, pás, bacias, garfos, braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de Grelhinha que rede, está aqui, ela está aí. ao A grelhinha qual tá aqui. farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Pra carregar sempre, né? Isso. É. E as porás dentro do rebordo, do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia e as cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro Pronto, lado ali do tem altar. Quantos côvados ele tinha? Tinha, exatamente, agora a gente vai estudar, descrever esse negocinho. Esse Tá. altar de cobre tinha 5 côvados de 2 largura, metros e meio. 2,25 m mais ou menos. É isso E mesmo. por 5 de por quê? Porque um côvado é 45 centímetros. Isso, a mais ou menos. 50. Mais ou menos. Entre 45 e 50. Isso. Fica difícil a gente. Entre 2,25 m quadrados e 2,50 m. É. Certo? Esse altar era a largura dele. Então o bicho era grande. Veja É bem, mesmo. 2 metros. 2 metros, Você imagina uau. 2,25 m. Tanto de largura como de comprimento. Era um quadrado. É, quadrado. Certo? E a altura dele era 3 côvados, ou seja, 1,35 m a 1,50 m. Certo? Mais ou menos. Certo? Com 4 chifres em cada lugar. Cada Aí, o ancinho do chifrinho. altar tinha 4 chifres. É, o chifrezinho. Cada Todo canto. detalhe, minha amiga. Menina, Vamos eu usar vi. detalhe. Ela fez os detalhes de tudo Ela fez mesmo. todos os Certo? detalhes. Então, Eu aprendi. constituído de madeira de acácia, como já foi lido aqui, né? Recoberta de cobre, De cobre é o que é a cor. equipado com 4 argolas, que a gente já falou, e varas para deslocá-lo de um lugar para outro. As varas eram para carregar, certo? O altar era o lugar onde se matava o animal, para oferecê-lo em sacrifício. Um animal inocente, uma ovelhinha inocente. Você já imaginou quem cria uma ovelhinha quando ela chegar com 1 ano, bem bonitinha, toda brancozinha, e ser dada em sacrifício, totalmente inocente, que você sabe que a ovelha talvez seja o animal mais inocente que existe. E limpo, Mais né? puro e inocente, E limpo. certo? Era morto representando o que isso aí? Um impressionante quadro do sacrifício Eita perfeito de glória. Jesus Cristo Cordeiro. e sua obra redentora Eita na coisa cruz. linda aqui. Era a base para a salvação dos pecadores. Esse foi o plano de Deus. Então, uma folhinha. O cidadão israelita pecou. O que fazer com o meu pecado? Recorrer a Cristo não ia, porque Cristo não tinha vindo. É isso. Aí, então Deus prepara um tabernáculo, ele Aleluia. pega a ovelhinha, chega lá, bate no portão, o portão se abre e ele encontra o sacerdote e diz: eu pequei. E eu Engraçado. trouxe aqui essa ovelha para morrer por mim. Aí o Eita, sacerdote glória. recebe a ovelha e joga lá no altar dos holocaustos, queima a ovelha e sacrifica a ovelha ovelhinha. viva. Certo? Não, mata a ovelha. Qual é o versículo, irmão, que fala? Eis o quê? O Não, a gente vai ver cordeiro. agora, a gente vai ver já. Cordeiro que tira o pecado. Amém, que tira o pronto. Jesus. Cordeiro. Então Jesus foi chamado de cordeiro. Cordeiro, já por conta Deus sabia o que haveria de suceder à criação, sabendo os propósitos do diabo de levar o homem para a perdição eterna. E desde a eternidade, evidentemente, Deus tinha um plano para salvar a humanidade. Esse é o Amém. plano. Então como é que você vai entender o plano de salvação de Deus se você não sabe nem o que é o não tabernáculo? sabe nem o que é isso. Então é esse. Deus é luz. Se Deus é luz, está lá em 1 de João 1,5, é bom a gente ver. Vamos agora para o Novo Peraí, Testamento. primeiro João aqui.
1 de João 1,5. Como é importante, né? Aprender, né? A gente vai bater só no Novo Testamento agora. Tá? Alguma João dúvida, 1,5. gente? Não tem dúvida. Primeiro, 1 de João 1,5. 1,5. Oh, desculpa. 1 João 5. ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então o que a gente começa? Deus é luz, por isso ele deveria julgar e castigar o homem com justiça. Mas, como Paulo diz, o quê? Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Certo? Então, se Deus é luz e é justiça, ele tinha que matar todo mundo, gente. Tinha que destruir a humanidade. Mas, em João também, 1 de João 4, versículo 8 e versículo 16, certo? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o Aleluia. 16, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. aí Aleluia. começa a entender. Deus é justiça, mas Deus é amor. E se ele é amor, ele permaneceu. Ele bolou um plano para a salvação da humanidade, certo? Então ele fez o seu plano. O próprio Filho viria à terra, Aleluia. se faria homem para morrer no lugar dos pecadores pecados. Coisa linda, E é né? aí que ele começa a mostrar. É nisso aí, certo? Hebreus 9, 19. Já abre aí, isso que eu vou ler. Certo. Cada animal sacrificado no altar, no tabernáculo, apontava para o Filho de Deus. Cada animal que viria para o sacrifício Eita, na glória cruz, a Deus. morrer no lugar dele. Então, a ovelhinha morria no lugar dele. O cordeirinho morria no meu lugar. Eu lá, como israelita, levava a ovelha para morrer no meu pecado. Então, certo? Aí, Deus já bola esse plano em Hebreus 9, 19 a 22. 19 a 22. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, tinta de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, Aleluia. o qual Deus prescreveu para vós outros. Glória a Deus. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Eita, glória. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Missão, glória a Nós Deus. vamos ter a próxima aula que eu vier. A próxima é Lu, mas a outra vai ser sobre derramamento de sangue. Por que o sangue derramado? Certo? Então, o animal inocente morria no lugar do pecador, porque um culpado não pode assumir o lugar de outro culpado. Digamos, o que eu quero dizer com isso? Eu pequei. Aí Lu chegar diante de Deus aqui e dizer: me mate. Eu quero assumir o lugar dele e fazer: você não vale não, porque você também peca. É pecador. Tudo pecador, né, irmão? Você não vai. Por isso que o Senhor foi o único que Que veio não e pecou, Você não glória a nada. Deus. Não me interessa o sangue dela, porque ela não vai cobrir o seu. Porque Desse jeito. ela também é Também era pecadora. pecado. Porque todos Entendeu? pecaram. E agora vamos descrever com detalhe. O altar, como vimos, tinha 5 côvados de comprimento e 5 de largura. Não por mera casualidade. A Bíblia refere, na numerologia bíblica, certo? Judaica, certo? Israelita, o 5 é um número de responsabilidade. Certo? Assim como a maior mentira é dizer que o 7 é número de mentiroso, É triste, né? Essa é a pior mentira que eu já essa é a mentira. Também era mentira. O número 5, Deus fez o homem com 5 dedos na mão, fez 5 dedos no pé, e também tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e gosto. Aleluia. Como a gente deve utilizar? O dedo aponta para aquilo que ele quer. Os nossos olhos, como Jesus disse: se teu olho pecar, arranca. É melhor entrar cego lá no paraíso do que perder toda a vida para o inferno, certo? Então ele fala também dos sentidos, o gosto, o olfato, tudo isso. Então
tem um sentido o número 5. Os 5, porque era ali o sacrifício. Era ali que o inocente morria pelo pecador. Então tem um sentido ser 5 côvados de altura, certo? 4. O altar tinha 4 lados. Iguais. O número 4 é o número tremendo. que envolve a humanidade. Norte, sul, 4 leste, ventos. oeste. Só pro espírito. 4 cantos. 4 cantos. Da- Apocalipse do fala. Apocalipse fala. Anjos dos Eita 4 glória! Por quê? Porque Deus fez esse tabernáculo para as 12 tribos de Israel que estavam representando nessa hora toda a humanidade que iria ser alcançada por Deus. Quem quisesse, Lembrei evidentemente. de algo. Quem abrisse, quem Lembrei batesse de algo, a depois porta te digo. para abrir. Esquece não. Esquece não. Entendeu? Então isso é aquela coisa mais tremenda que existe. Eita, Então, glória. 4, número da terra. 4 direções do vento, como Isso. fala. Ou confins da terra. 4 confins da terra. Isaías 11, 12. 4 anjos, né? Muitas coisas. de Exatamente. quatro. Muita coisa. E 4 são os Isaías evangelhos 11. que falam de Que Jesus. fala de Jesus. Aleluia. É tremendo. Tudo tem o Isaías simbolismo, 11, tudo. 11. Isaías 11, 12. Vão abrindo também, viu, irmão? Isso. Eu lembrei do versículo que fala de 4 chifres. Levantarão estandarte para as nações, ajuntarás os Oh, desterrados aleluia! de Israel, dispersos de Judá, e recolherás desde os 4 confins da terra. Eita glória! Aqui está Isaías falando 11, né? do Messias. Que iria aos 4 confins da terra. Eu Os creio. desterrados de... Ouçam essa palavra. Desterrados de Israel. Esse Israel que ele está falando aqui... Não é esse povo judeu que está lá em Israel agora, não. Que é desterrado. Ali é só Judá. É. Desterrado é que Deus virou as costas e mandou embora. E é. É que espalhou. Que espalhou, Eu pensava mandou que era- embora, desterrado. Se voltou contra. Certo? Como diz aí, Entendi. Oséias. Isso é assunto para o futuro. O povo aqui vai Devagar, aparecer. devagar. E a gente vai falar. Eita glória! Certo? Então, os 4 cantos da terra, certo? 4 são os evangelhos, como eu falei. A altura era de 3 côvados. 3 côvados. Aleluia. 3 côvados. Quando falar o número 3, você só pode se lembrar. Não é nas 3 dívidas que você tem, maiores não. Você vai se lembrar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Amém, Jesus. Feito de madeira de acácia, como o Lu leu, certo? Árvore do deserto. A gente vê madeira, a viu? acácia no deserto. Quando a gente atravessa o deserto vem do Egito, sabe? O que mais você vê no deserto do Egito até Israel, como a gente já atravessou, acho que 3 vezes já, não foi? Você vê aquelas árvores, acácia no deserto, uma árvore forte do deserto, certo? Então, árvore do deserto, aliás, árvore do deserto representando Jesus. Isaías 11:1. 11:1. O renovo. Do tronco de Jessé Eita glória! sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Raízes da acácia, sairá um renovo. E quando você vê 53:2, Isaías 53:2, 2. Porque foi subindo com renovo perante Aleluia! ele, e como a raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que se agradasse. Então, a raiz que ele fala do deserto. Então, uma representatividade, a acácia é uma representatividade dessa madeira, simbolizando a humanidade de Cristo. Cristo humano, certo? Vindo, brotando da raiz, saindo do deserto, certo? A madeira da terra, Jesus é o fruto da terra, certo? O bronze, certo? Essa ligazinha que ela pintou tão bem de bronze mesmo, né? Tudo, é tudo. Certo? A madeira do altar é coberta de bronze. O bronze é uma figura de força, Aleluia! capaz de suportar o fogo do juízo de Deus. Nenhum homem poderia submeter-se ao juízo de Deus. forte. Ninguém aqui poderia ser Cristo. Ninguém, certo? Somente o justo Filho de Deus. Ele era o homem, madeira, e era Deus, o bronze. Por quê? Com poder para suportar o juízo de Deus, certo? O bronze, o cobre, que é o cobre, né?
é uma liga tão forte, certo? Tão forte, que cientificamente se mostrou que uma porta de madeira maciça, totalmente revestida de cobre, é absolutamente resistente ao fogo. Se você pegar algo e encher, passar o cobre, tanto é que os fios são fios de cobre. Os fios que levam a eletricidade, aquela potência da eletricidade, e o fio leva. Porque eles até roubam, né? O bronze é extremamente forte, certo? Então, representando a fortaleza do Deus que veio em forma de homem, certo? A grelha é uma grelha com churrasqueira. Todo mundo conhece, aquela grelhazinha bem bonitinha que está ali. É. O fogo, os chifres e o altar. O fogo camejava no altar, dentro do altar, há uma grelha, sobre ela colocava-se a lenha, certo? Onde o fogo ardia, aceso pelo próprio Deus. É como uma churrasqueira, né? É uma churrasqueira uma mesmo. churrasqueira, ó. Era. É. Certo? Então veja Levítico 9:24 que fala sobre isso. Interessante. Levítico 9:24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Então Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Doutor, então esse fogo ele era Deus que acendia. Deus acendeu Ninguém. o fogo. Tava E no aí fogo. o fogo ficou aceso eternamente. É. Eles voltavam lenha. Mas o fogo não se Deus apagava. acendeu o fogo, e depois eles se mantinham os sacerdotes de dia e de noite. Por isso que sem Levítico parar. 6 fala, né? Era sacerdote. Os levitas de dia e de noite, sacrifício sem parar, não paravam de pecar. Não parava de pecar. Olha, entrava um cidadão com uma ovelhinha porque pecou. Quando ele saía, Chegava 25 Ô, minutos depois ele pecava, ele Levítico voltava com 6. a ovelhinha porque ele pecou. Senhor. Entende? Ele pediu É, até o Levítico Hebreus. 6, irmão, fala isso. Hebreus 12:29. Vamos lá. Vocês falam que não se Quem apagará. achar, alguém achou, pode dizer, gente. Hebreus 12:28. 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então Deus é fogo consumidor, como diz Hebreus, né? É. Na grelha se colocava o cordeiro, substituindo o israelita pecador. Uma pré-figura de Cristo. O cordeiro de Deus pendurado Aleluia, na cruz, que na tira. cruz, submetido à ardente ira de Deus. Ele foi feito pecado por nós, para que fôssemos nele feitos justiça de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5:21. 5:21. Então ele se fez o pecado. Então aquele cordeirinho era ele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça Eita, de como é Deus. lindo esse. E foi abandonado por Deus nas Nós 3 somos a horas. justiça dele. Da hora nona. Da hora sexta, hora até a nona. hora nona. Certo? Mateus 27:46. Quem achar pode dizer, gente. Podem participar. 27. Mateus 27:46. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente. Eita, glória a Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, né? Houve trevas Houve sobre a trevas terra. sobre toda a terra. Toda a terra. Foram 3 horas. 3 horas. Até que na hora nona ele expirou e disse: está consumado e Oh, aleluia. certo? Então, esse grande altar de bronze, suas chamas, a fumaça subindo ao céu, os chifres nos 4 cantos, como na gente do altar, untados com sangue, apontando para os céus, certo? Como se o altar estivesse estendendo suas mãos a Deus. É tremendo. É mesmo. Meu Senhor. Assim, É Como se o recebendo. altar estivesse Recebendo. apresentando o sacrifício a Deus. Eita, recebendo, né? Ou seja, o altar também representa a prefigura de Cristo. O próprio altar. Aleluia. Ele era o cordeiro e ele era o altar também. Porque, ou seja, o altar representando a prefigura de Cristo que apresenta a Deus o sacrifício dele mesmo.
Essa é a representatividade do altar do tabernáculo, certo? Era a pré-figura de Cristo, o altar, porque a gente viu que o altar era composto de madeira de acácia e de cobre, representando Cristo. E nesse altar, certo? Nessa grelha se colocava o cordeiro, representando Cristo. E apresentando os 4 chifres apontando para o céu. Aleluia. Os 4 cantos da terra, mostrando os 4 cantos da terra, apontando para Deus e dizendo, aqui está o sacrifício, aqui está. Eu. Assim como Recebe. Com mãos abertas. É eu mesmo. entrego o meu espírito. Entrega o meu É espírito. mesmo. Que lindo. Certo? Entendeu? Então, veja que coisa interessante, né? Quando a gente começa a entender isso aí, ou seja, certo? Jesus representando o sacrifício dele mesmo, certo? Só assim nós vamos entender Mateus 23, 19. Mateus 23, 19, quando ele fala sobre o altar, e a gente não entendia aquela passagem. Mateus 23, 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ele, como altar, estava santificando a oferta. Ele era o santificador. Aí você entende que o altar era mais importante que a oferta. Ele é o santificador, Ele né? era a própria oferta. Ele era... É. Ah, Certo? Então, Cristo Como é fácil tudo. entender agora. É altar, é oferta, é o sacerdote que faz o a oferta derramamento subir de a Deus. sangue. É o derramamento. Quando a gente começa a entender isso, É como o que a gente fogo pode que não fugir apaga. do tabernáculo? Como é que a gente pode fugir de Êxodo? e é a história toda. Como é que a gente pode fugir Tudo dessa está história? correlacionado, né? Tudo correlacionado a Jesus Cristo, certo? O Filho é consagrado ao Pai no sacrifício da cruz. Aleluia. O Filho deu a si mesmo por nós, mas em primeiro lugar deu a si mesmo a Deus. Ele se deu a Deus em primeiro lugar. Deus foi desonrado pelo homem, gente, pelo pecado. E o Filho, em forma de homem, se entrega à morte para honrar e glorificar o Pai voluntariamente. Glória a João Deus. 10, 17, 18. João 10. Tem tudo com Cristo. 17 e 18. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Aleluia. O que exemplifica isso aí, certo? Todos esses sacrifícios eram feitos, eu falei, sem parar. Um instante. Porque eram feitos antes da cruz, antes de Cristo, certo? A grande obra da redenção ainda não havia sido consumada. E por isso não se tinha descanso. Claro que isso era regime de plantão, né, dos sacerdotes, evidentemente. Olha, o hospital do trauma não para. É mesmo. O neuro, tem um neuro de manhã, tem um de tarde, de noite. É a mesma coisa. Tem o tempo todo. Tem um cirurgião de manhã, de tarde, e não para. É E mesmo. lá também era Tem cara que vai descansar, Pra vai socorrer, comer, vai comer né? uma coisinha, não está mais lá trabalhando, mas ele funciona dia e noite. Então era isso aqui funcionando dia e noite, certo? Milhares de animais eram trazidos e imolados. Para você ter uma ideia, quando a gente já era no templo, veja bem, foi no tempo de Salomão. O primeiro, é bom a gente ler, certo? Primeiro de Reis 8:63, para você ver a quantidade de sacrifício. Por isso que a gente não entende que negócio é esse, que loucura. Era é essa, muito, né? Mas repare, vocês vão ler em 1 de Reis 8:63. É um sacrifício, sacrificar um, imagina aquilo tudo. É um sacrifício sacrificado, imagina. A gente leva pra padaria, demora pra caramba. Primeiro Reis. Imagina se fosse hoje. Primeiro Reis 8:63. Primeiro Reis, 8. 8, 63. 63. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, que apresentou ao Senhor 22 mil bois, 120 mil ovelhas. 120 mil vezes. Como é que eles conseguiram, hein? Passou Vai um tempão, inaugurar né? o templo. Somente Mas passou o tempão, né, Lu? Pois é. Passou o tempão, né? Certo? para matar, para tudo. Certo? Só tinha um. Para você ter uma ideia. Esses sacrifícios que se faziam aí não apagavam o pecado. Isso. Não apagavam, não tiravam o pecado. Certo? Hebreus 10:4. Certo? Era verdade que nesse tempo o pecado era perdoado, perdoado. mas não era apagado. Certo? Pagado só com Jesus. Não é não, Só irmão? ele. Só ele, Jesus. Hebreus 10. Hebreus 10:4.
Glória a Deus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Remova o pecado, certo? Ele perdoa, mas o pecado continua, certo? Entendeu? Por isso, certo? Mas tudo, por isso tudo É era por isso que ele declarou: o Cordeiro de Deus que veio tirar que tira Pecado. pecado. Eita glória. Porque só ele poderia Por isso remover. que João disse, Tirar né? definitivamente Eis o Cordeiro de Deus que tira Aquele o que pecado do tira mundo, o assim que viu. pecado. Mas então o Antigo Testamento, coitados, e aí, como é que fica? Era isso, era levar e levar. Mas eles levar, conheceram, levar, né? levar, Ele diz, né, que o senhor Mas o Senhor se desceu, apresenta. ele se se apresenta, apresenta e ele não desceu? Ele foi a E luz assim, a gente lá no inferno? E você Eu tô vai querendo vendo, saber sobre isso. E você vai vendo que eu vou ainda, já quando a gente terminar, eu vou ler que o sacrifício começou ali com Abraão, né? A gente fala desde Gênesis, tá certo, mas eu estou falando da aliança com Abraão, que também tem o sacrifício, Que ele mandou. O sacrifício antes de ter o altar. Foi Não era mesmo. formado ainda esse altar. Foi mesmo. Tudo era temporário. Porque quando uma pessoa pecava de novo, deveria oferecer outro sacrifício sem poder tirar definitivamente o seu pecado. Certo? Hebreus 10, 11 fala isso. 10, Tá 11. por aí. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Pronto, ele está dizendo isso que acontecia Jesus, aí. porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus Pai. Glória a Deus, exatamente por isso. Aleluia. Então, ainda lê o 10, 12 que você leu, não foi? 10, 12, né? Jesus, porém. Mas aí lê também o 9, 11. 11 e 12. Né? 9 e 11. Isso é em Hebreus. Né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, Olha. não feito por Por mão de mãos, homens. quer dizer, não foi desta criação, não por meio de sangue de bodes nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais Oh, o aleluia. sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto o testador estiver vivo. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou sangue de bezerro e de bode com água, lã, tinta de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, ao qual Deus prescreveu para vós outros, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, conclusão que a gente pode tirar aqui. Antes de Cristo, um sacerdote terreno, um sacrifício animal, muitos sacrifícios, muitas ofertas repetidas, nunca se concluía, porque era sempre fazendo, não se apagava ou removia o pecado, o perdão era temporário. Depois, Cristo, o sacerdote é celestial, o Cordeiro de Deus, apenas um sacrifício, uma só oferta, já consumado para sempre,
remissão completa, perdão total de uma vez por todas, definitiva. Aleluia. Sacrifício. Quer dizer, isso aí era sombra do bem vindouro. Tudo está consumado. Eita, imagina Nós o vamos resto. a Ele e nos apresentamos como pecador Coisa pecador, linda. com o coração quebrantado e sincero, porque a palavra de Deus diz no Salmo 51:17, com o coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Coloca a mão sobre o sacrifício, reconhece a culpa, confessa os pecados. Esse é o processo inicial de uma conversão. E quando todos os redimidos estiverem no céu, cantarão o quê? Apocalipse 5:12. Aleluia. Digno é aquele que foi morto. Oh, coisa linda, Jesus. 12. É lindo demais. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que Oh, foi morto, aleluia. de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, A honra. a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Para todo sempre. Amém. Isso, Eu quero agora também trazer uma coisa ela vai importante falar uma pra coisa vocês. importante, mas isso aí, gente, é apenas a primeiro objeto que você encontra no Imagina os tabernáculo. outros, A né? gente só falou de Imagina quando chegar no Santo dos Quando Santos. chegar Eita, vou deixar aqui. Ou se você quiser, se quiser levar, a gente leva até depois, você quem sabe, hein? Viu? Gente, vocês sabem que o primeiro derramamento de sangue foi quando o homem pecou e o Senhor mata um animal para vestir ele. É o primeiro derramamento. Já começa em de sangue, Gênesis, né, irmão? Exatamente, porque o Senhor já começa a mostrar que a aliança Um plano. formada tem que ter derramamento de De sangue. sangue. Mas eu tive uma aula e eu quero compartilhar com os irmãos, porque aquilo que a gente Aleluia. recebe, a gente não pode guardar pra gente, né? E essa semana eu tive essa aula que eu toda vez lia isso, eu não entendia. Vou ser muito sincera com vocês. Quando o Senhor se apresenta para Abraão e que ele pede a Abraão, que está lá em Gênesis 15, que ele pede a Abraão para Abraão sacrificar uns animais. Né? E vocês podem abrir Gênesis 15, a partir do versículo 8. Quando Abraão começa a interrogar o Senhor, dizendo: Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdar a terra? Né? E disse-lhe o Senhor: toma-me uma bezerra de 3 anos, Olha só. uma cabra de 3 anos, olha o número 3, viu? Sempre Um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu ele ao meio. E pôs cada parte em frente uma da outra, mas as aves ele não partiu. As aves do céu desciam sobre esses cadáveres. Abraão, porém, a enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. A gente sabe que quando o Senhor expirou, era o pôr do sol. Né? E eis que com grande espanto e com grande escuridão caiu sobre Abraão. Ele adormeceu e houve uma grande escuridão. Quando o Senhor também partiu, a terra ficou em Escura. trevas, né? Foi. Então disse o Senhor a Abraão: saibais de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairás com grande riqueza. Eita, Tu glória. irás a teus pais em paz, com boa velhice, e tu serás sepultado. E a 4ª geração, a promessa ele fez a Abraão, mas sabe quem tomou posse da promessa? A 4ª geração. Passaram-se quantos anos? 400 anos. Mas a promessa foi cumprida. Isso. Amém? Deus cumpre. Oi? Exatamente. Isso, e naquele. Sim, cadê? Eu estou em que versículo? Na 4ª geração. A 16. geração de quem? Porque, sim. Sim, só para explicar. A geração. Abraão, depois de Abraão, Isaac. Né? Aí Jacó. Depois, 2ª geração. 3ª geração, Jacó. E a 4ª geração, quem era? As 12 tribos de Israel. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. O fogo do Senhor, né?
como Gi disse, colocava as coisas aqui e vinha o fogo do Senhor para consumir o holocausto. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência eu tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Agora, o que mais me impressionou é que o Senhor, ele sempre fez uma aliança com o homem com derramamento de sangue. Por quê? Porque o povo, quando eles queriam fechar uma aliança, eles faziam, principalmente o dono com o seu servo. Ele queria fechar uma aliança com aquela pessoa, que aquela pessoa iria servir. Então havia um animal, partia no meio, e o servo, aquele que era submisso ao Senhor, é que passava no meio dos animais, dizendo assim: se eu quebrar essa aliança, aconteça o que acontecer com esse animal em minha vida. Misericórdia. Certo? Porém, o Senhor faz uma aliança com Abraão e bota Abraão para dormir, e ele mesmo se faz presente no meio do holocausto. Por quê? Porque o Senhor quer dizer a cada um de nós: a aliança que eu faço contigo, ainda que tu não cumpras, eu é que sou responsável por ti. Aleluia. Sou eu que estou tomando conta de ti. Sou eu quem cuido de ti. Amém. Ainda que tu quebres a minha aliança, eu vou te resgatar. Porque foi eu que fiz essa aliança com você. Glória a Deus. Gente, quando eu ouvi isso aí, para mim foi uma coisa altamente profunda. O significado profundo do que é um holocausto, um derramar de sangue, a presença do Senhor nesse meio. Nada que o Senhor faz é por acaso, gente. Nada que o Senhor faz é porque é engraçado, não. Tudo tem um sentido espiritual e muito mais forte do que o homem pode imaginar. Verdade. Porque nós somos muito pequenos no nosso raciocínio humano. O raciocínio de Deus ultrapassa o nosso entendimento. Glória a Deus. Verdade. Então, isso é para a gente saber o quanto Deus nos ama. Aleluia. O quanto Ele firma uma aliança conosco. E por que os 5 tipos de animais? Porque o Senhor quer... Lembram que quem tinha dinheiro levava uma ovelha, mas quem não tinha podia levar um pombinho ou uma rolinha. É, que legal. O Senhor quer dizer: eu vim para todos, rico e pobre. Não há acepção. Não há acepção de pessoas para mim. Nem nação. Eu vim para fazer o meu sacrifício para toda a humanidade. Grandes e De pequenos. todas as classes sociais. Oh, Ali não aleluia. existe autoridade, ali não existe ninguém com título, ali não existe ninguém com dinheiro. Como eu disse naquele dia ali, o Senhor nem suborna ninguém e nem é subornado por ninguém. Aleluia. Porque Ele é o Senhor Soberano. de todas as Soberano. coisas. Aleluia. Amém? Então, assim, essa é a importância, né, da aliança e a responsabilidade que o Senhor tem quando Ele faz uma aliança conosco. Porque Ele sabe que nós somos falhos. Né? Todo dia nós somos merecedores da misericórdia do Senhor. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque hoje de manhã Ele já renovou a sua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Porque não existe ninguém aqui superior a ninguém. É verdade. Verdade. Não existe ninguém. O seu dízimo pode ser o maior do mundo, mas para Deus, assim como Ele olhou para aquela viúva e disse: está vendo essa daí? Ela colocou tudo que ela tinha. Então eu estou recebendo dela também. Pode ser que o homem não recebesse, mas o Senhor estava recebendo aquela Glória a mulher. Deus. Então o Senhor não faz acepção Amém, de pessoas. Jesus. Não adianta ninguém ter o nariz empinado, porque todos são iguais perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Eu queria pedir que algum irmão que sentisse o desejo de se despedisse em paz. Não tenha vergonha. Ore, gente, abra a boca, converse com o papai. É aquilo que está no seu coração, tá certo? Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração.